tempo de duração do processo cria situações em que a segurança jurídica acaba sendo necessariamente prejudicada. É impossível você manter a segurança jurídica quando você analisa fatos hoje, numa perspectiva de hoje, mas fatos relativos a acontecimentos sociais ou processuais de 5, 10, 15, 20 anos atrás. Então, nós já temos um costume no Supremo Tribunal Federal, que é muito impactante na vida da sociedade, que é a questão das modulações dos julgados do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, porque decide frequentemente em descompasso com o tempo da vida social, acaba tendo que fazer modulação, ou seja, para fazer as regras de transição entre o momento em que o direito surgiu, o momento em que o processo surgiu e o momento em que está sendo julgado. Nós temos questões tributárias relevantíssimas que o julgamento demorou muito tempo e está se demorando outro tanto tempo para se definir quais serão as regras de transição na chamada modulação da decisão judicial. Então, este impacto a que você se refere, que nós vivemos intensamente ontem, estamos vivendo esses dias a respeito aí da anulação dos atos processuais praticados em Curitiba, por se reconhecer agora a competência do foro de Brasília para o caso envolvendo o ex-presidente Lula, é um caso exemplar daquilo que estou dizendo. A grande ameaça para a segurança jurídica é a duração irracional do processo, porque você começa a trabalhar com tempos diferentes, com regramentos existentes em diferentes momentos do tempo. Aí nós estamos falando da segurança jurídica em dois enfoques, mas os dois absolutamente importantes. Nós estamos falando da segurança jurídica na pré-judicialização dos temas, ou na etapa extrajudicial de temas que acabam sendo judicializados, em que a excessiva complexidade da legislação tributária, a excessiva mutabilidade e as diferentes interpretações que se dá nos atos normativos, na jurisprudência, etc., todos esses fatores fazem com que o contribuinte tributário tenha não só a carga tributária, mas ele tem o ônus de destrinchar tudo isso a risco dele, porque se ele se equivocar, se o fisco se equivocar, o fisco não tem multa nenhuma. Mas se ele se equivocar, ele tem uma multa pesadíssima, pode chegar a 150% do valor da obrigação. Num emaranhado de normas que, se você tiver o palpite de um PhD a respeito de uma determinada norma, você não pode dizer que você tem a segurança jurídica de que aquela vai ser a única interpretação. Então, você tem dois momentos. Um momento anterior à vida dos processos, que é na própria administração da vida tributária, há um excesso de complexidade, há um excesso de tributos, e há um excesso de normas a respeito de cada tributo, e há um excesso de interpretações a respeito de cada tributo. Depois você vai para o judiciário e acontecem três fatores altamente ameaçadores da segurança jurídica. O primeiro é aquele que nós estamos falando, da defasagem no tempo. Você começa um processo tributário hoje e vai ter o resultado daqui 15, 20 anos depois, num outro ambiente, numa outra circunstância, em que você não consegue conciliar os tempos e as regências legais vigentes em cada tempo. Aí você tem uma segunda coisa, que é a própria complexidade da norma. Como as normas são complexas, você não tem uma estabilidade jurisprudencial. E aí você tem uma terceira coisa que eu considero gravíssima, e que é pouco discutida, que é um descumprimento da norma constitucional, segundo a qual todos são iguais perante a lei.
Uma das garantias da segurança jurídica, que eu considero a garantia do presente, porque nós temos garantia de segurança jurídica do passado, temos garantia de segurança jurídica do futuro, mas a garantia de segurança jurídica do presente é que todos são iguais perante a lei. Só que o fisco e o Estado são mais iguais do que os outros. Então, por exemplo, você não tem condenação do fisco em litigância de má-fé. Se o contribuinte se exceder ou se ele insistir em determinadas letras, ele vai ser penalizado no processo. O fisco não vai ser. Quando você perde uma questão fiscal, você paga imediatamente. Quando você ganha uma questão fiscal, ou principalmente uma questão contra o Estado, você vai recebendo um precatório. Ou seja, todos são iguais perante a lei, mas a sentença do juiz vale contra o particular 24 horas depois da intimação. Contra o poder público, ela vai valer durante os próximos 8 anos, o tempo que durar o precatório. Uma aberração que foi introduzida nas disposições transitórias da Constituição de 88, por causa do pagamento que o Estado de São Paulo devia aos acionistas da Companhia Paulista de Estrada de Ferro, mas não vamos entrar nesses detalhes, mas o fato é que se interpôs lá uma disposição transitória para resolver um problema de São Paulo e se criou uma perenização da questão do precatório, que é simplesmente uma possibilidade de o poder público não ser obrigado a cumprir imediatamente as decisões judiciais. Então, o princípio de que todos são iguais perante a lei, que é o que eu chamo de segurança jurídica do presente, está violado. Eu acho que tem duas coisas que são importantes, né? Eu acho que a primeira coisa é uma questão cultural. Eu acho que nós deveríamos ter nas nossas escolas. Nós ficamos vacinados por causa do que aconteceu no tempo do regime militar, com as aulas de educação moral e cívica, que eram aulas de doutrinação. Mas eu acho que a escola ela tem que ensinar o indivíduo a conviver em sociedade e conviver com os poderes. Então, a cidadania é uma coisa que você aprende em pequenas doses, desde o momento em que você tem consciência de você mesmo. Então, processo de educação, para mim, eu faço uma grande distinção entre a educação acadêmica, que eu chamo dos conhecimentos técnicos, seja na área de ciências exatas, seja na área de ciências humanas, e a educação para a cidadania, que é outra coisa. Eu costumo dizer que nós temos muito bandido que fala 5, 6 línguas, toca piano, faz concerto musical e, no entanto, é bandido. E tem gente que não tem a educação fundamental, mas tem educação para a cidadania. Não tem educação acadêmica, mas tem educação para a cidadania. E essas coisas precisam andar juntas. Então, a primeira coisa é a educação. A segunda coisa é que nós precisamos ter coragem de rever as questões quando os problemas acontecem e revê-las profundamente. Por exemplo, essa questão da desigualdade com que se trata o poder público no processo é uma coisa que precisa ser revista. Precatório é uma coisa que não faz o menor sentido. A obrigação que o poder público tem de recorrer e recorrer e recorrer e recorrer sempre, ou que acha que tem, contrariando todas as normas de processo, inclusive as normas que proíbem que você advogue contra coisa julgada, que você advogue contra fato notório e tudo mais, essa cultura do recurso necessário sempre na suposição de que eternizar o processo atende ao interesse público é uma coisa que precisa ser revista no judiciário. Eu não sou capaz de fazer aqui uma síntese de uma análise de direito comparativo. A gente sabe, por exemplo, que quando o Obama foi eleito presidente dos Estados Unidos e vagou a cadeira de senador do estado dele, o governador de Illinois quis vender a vaga dele.
Em menos de 3 meses, o governador estava deposto e preso. Isto volta à minha primeira questão, o tempo de duração razoável do processo. Porque aqui nós temos paixões envolvidas nessa discussão da prisão de segunda instância, mas eu, como advogado, não posso defender a prisão em segunda instância, eu tenho que defender a prisão depois do trânsito em julgado. Por quê? Porque eu conheço como funciona a primeira e a segunda instância. Se você for acusado criminalmente aqui em São Paulo, e se você cair com a Câmara X, que é a segunda instância, você foi condenado ou absolvido em primeira instância. Mas o seu recurso, ou o recurso do Ministério Público, vai para a Câmara X do Tribunal de Justiça. Você tem 80% de chance de ser condenado. Se você for para a Câmara Y, você tem 85% de chance de ser absolvido, com os mesmos fatos. Por quê? Porque nós estamos numa fase do judiciário em que se privilegia uma coisa que é necessária até para defender o tempo de duração razoável do processo, que o juiz tem que produzir bastante. Mas nós não revisitamos os detalhes dessa produção. Então, os juízes que pensam igual, se sentam juntos, porque as decisões saem mais rápidas. Os juízes que pensam diferente ou igual de uma outra forma também se sentam juntos, porque aí a produção sai mais rápida. Resultado, você tem câmaras que são chamadas garantistas, que absolvem todo mundo. E você tem câmaras que são as chamadas câmaras de gás, que condenam todo mundo. Aí o sujeito vai ser julgado em segunda instância, não pela Câmara, vai ser julgado pelo computador. Se o computador mandar ele para a Câmara X na hora do sorteio, ele está condenado. Se for para a Câmara Y, ele está absolvido. Então, num sistema desse, como é que dá para defender que o sujeito vai ser preso depois do julgamento de segunda instância? Com o alto índice de casos em que o STJ reforma decisões criminais. E aí vem essa insegurança jurídica. O sujeito comete um delito, comete um ilícito, e nós ficamos anos e anos e anos sem saber se ele vai ser preso ou não vai ser preso, se está condenado ou se não é condenado, e a gente tem a sensação de impunidade. Mas eu costumo sempre dizer o seguinte, vocês estavam mencionando aqui, qual é o remédio para isso? O remédio para isso, eu acho que nós temos que ter uma cultura, e uma cultura nas escolas, na vida social, e uma prática nos tribunais de cumprir a lei. Cada vez que se depara aqui com uma questão estarrecedora, seja nos abusos da vida civil, seja nos abusos da vida penal, os congressistas se reúnem e querem aumentar a pena. Vão aumentar a multa, vão aumentar a pena. O princípio que é conhecido, secularmente conhecido, que a eficiência da lei não está na gravidade da pena, está na certeza de que a lei vai ser aplicada. Isso. Eu, se tiver um risco de pagar 400 anos de cadeia, eu pagar uma multa de 300%, mas souber que só 0,1% dos acusados efetivamente vai ter esse risco concretizado, eu posso tomar uma iniciativa ilícita. Agora, se eu souber que a pena vai ser muito pequena, eu só vou pegar 3 anos de cadeia, mas que eu vou ficar 3 anos na cadeia, ou que eu só vou pagar 50% de multa, mas eu vou pagar 50% de multa, eu vou pensar 2 vezes antes de agir de forma ilícita. Ou seja, a segurança jurídica, nesse aspecto, digamos, de mecanismos de proteção da sociedade e de criação do conforto de saber que há um regime jurídico efetivamente vigente, eficiente e aplicável, é que a lei seja aplicada. Ela não precisa ser drástica, ela precisa ser certa, precisa haver a certeza da sua aplicação. E precisa haver a certeza da sua aplicação no tempo oportuno.
Eu acho que a arbitragem é uma alternativa importantíssima. Antes da arbitragem, a mediação também é um sistema que eu considero o melhor de todos. Mas, indo para a arbitragem, nós temos aqui no Brasil e em alguns outros países do mundo um fenômeno de que a arbitragem fica restrita a um círculo muito fechado de árbitros. Então, eu, pessoalmente, não gosto da circunstância de que hoje eu posso ser advogado de uma arbitragem e você ser o árbitro da minha arbitragem e amanhã invertemos os papéis. Você vai ser o advogado numa arbitragem em que eu serei o árbitro. Isso cria uma situação que precisa ser administrada com cuidado. E eu também não gosto do fato de que a maior parte dos regulamentos arbitrais não permitem nenhuma espécie de recurso. Eu defendo a tese de que, na arbitragem, deveria-se ter uma decisão provisória e, se as partes aceitarem a decisão provisória é definitiva, mas se houver uma reclamação contra o direito, não contra os fatos, eu acho que a definição dos fatos deve ser definitiva, mas quanto à aplicação do direito, isso deveria ser objeto, passível de uma revisão, porque eu acho muito perigoso que, numa relação jurídica qualquer, haja uma única palavra e essa palavra seja definitiva, que é exatamente o contrário do que aparece no judiciário, né? No judiciário, nós temos um excesso de recursos. Eu tenho casos aqui, estou fazendo nesse momento aqui um memorial de um caso que já dura 24 ou 25 anos, eu estou brigando contra uma sociedade de economia mista e a sociedade já recorreu 24 ou 25 vezes sobre o mesmo tema. Então, o processo não termina. Então, a gente reclama na jurisdição estatal do excesso de recursos, que às vezes são necessários, às vezes não são necessários. Tudo tem um meio termo. Na arbitragem, ao contrário, não cabe recurso nenhum para nada. E eu sou um pouco reticente com toda a forma de poder absoluto. Olha, eu advogo no contencioso, seja na arbitragem, seja no judiciário, há mais de 50 anos. Eu comecei em 64 a ser estagiário num escritório e em 67 eu tirei a minha carteira de solicitador acadêmico. Eu nunca vi um processo em que as duas partes saíssem satisfeitas. Já vi processo em que, às vezes, os dois saem satisfeitos. Quem ganhou acha que não ganhou tudo e quem perdeu acha que perdeu muito. Na mediação, você não tem isso. Na mediação, você constrói uma solução que não lhe é imposta por ninguém. Na mediação, você tem uma negociação do conflito, tecnicamente assistido por assessores que sejam treinados para isso. Você vai ser alertado para os riscos, você vai ser alertado para os seus pontos fortes, você vai ser alertado para os seus pontos fracos e você vai negociar uma solução. A mediação pode ser frustrada, pode ser que ela resulte em um não acordo. Mas, no mais das vezes, ela vai resultar em um acordo. É interessante, nós estamos falando aqui de uma coisa, porque nós estamos falando aqui de segurança jurídica. Quando eu quero fazer uma ironia, que eu só posso fazer com os amigos mais íntimos, porque ela não é totalmente delicada, mas quando eu quero fazer uma ironia com advogados americanos que se queixam da falta de segurança jurídica no Brasil, eu falo, não, vocês não vêm com essa conversa, não, porque vocês, americanos, vocês têm tanta insegurança jurídica que menos de 5% dos casos que vão aos tribunais terminam com uma sentença definitiva. Mais de 90 e tantos por cento dos casos terminam por acordo. Coisa. E aí, por que eu estou falando isso no âmbito da mediação? Porque chega num determinado momento, quando você sabe quais são as armas do outro, você sabe quais são as suas armas e você sabe como o sistema funciona, você já tem uma ideia clara do que você vai provavelmente ganhar, do que você vai provavelmente perder e o que é vantagem negociar. Nós temos temos participado de algumas mediações com sucesso. Alguns juízes, especialmente em varas de família, adotam a mediação como você entra como digamos assim, um intervalo do processo judicial.
em que o processo judicial se suspende por um momento e as partes vão tentar uma composição mediada. Se não houver mediação, volta-se para o processo judicial. Mas eu diria que isso vem aumentando e, principalmente, vem aumentando a consciência de que você ter uma solução negociada. Se você conhece o seu negócio, você sabe melhor do que um juiz quanto você aguenta pagar e quanto você aguenta deixar de receber. Correto. Então, esse é um mecanismo de solução de conflitos que eu acho que vem ganhando prestígio e que é muito promissor. Eu não descarto a arbitragem, eu acho que a arbitragem também é muito interessante, mas ela precisa ter regras, porque a arbitragem ela tem a vantagem de que você pode construir as regras processuais. Você não está adstrito a regras estritas, cada Câmara tem um certo ritual, mas há sempre um espaço para você construir as próprias regras da arbitragem. Então, eu acho que a arbitragem é uma coisa muito boa, muito promissora, mas a gente precisa ter muita atenção com as regras de arbitragem que são construídas. A função do Ministério Público é uma função complexa. Eu acho que o Ministério Público não pode ser voluntarista contra a lei, porque o Ministério Público ele tem uma dupla função. Ele tem a função de perseguir o interesse público, mas ele também tem a função de fiscal da lei. Então, ele não pode ser voluntarista a ponto de violar a lei. Isso é uma questão institucional do Ministério Público. Na magistratura, nós vivemos fases românticas. Quando eu era estudante, um grande ídolo da advocacia e do mundo jurídico e tal era o Eduardo Cotir, que foi um grande jurista do Uruguai e é conhecido por várias coisas, inclusive por uma frase, um trecho célebre de uma fala dele em que ele diz: se você um dia tiver que escolher entre a lei e a justiça, escolha a justiça. No meu entender, isso é um equívoco, porque quem aplica a lei é um servidor público contratado para aplicar a lei, não está lá contratado para dizer o que ele acha justo e o que ele acha injusto. Até porque o vizinho de sala dele pode achar o contrário. Então, a questão da aplicação, o voluntarismo, se exceder os limites da interpretação da lei, é muito pernicioso. A lei tem que ser interpretada, a lei não pode ser aplicada friamente. A lei não é uma equação matemática, e nós vamos um dia entrar em grandes discussões aí sobre a inteligência artificial, mas a lei não é uma regra morta que se vai sobrepor a uma situação viva. A lei tem vida e ela vive a sociedade na qual ela se aplica. Agora, o juiz tem que ficar restrito ao que está na lei. Pode interpretar a lei e tentar descobrir tudo o que está na lei, mas ele não pode abandonar a lei e aplicar a sua vontade. Não, aqui eu preciso abandonar a lei para fazer justiça. Isso não é papel do judiciário. Isso não é papel do judiciário. Nem do juiz ordinário, nem do juiz constitucional. O ministro do Supremo também tem que se ater à Constituição. Ele tem que interpretar a Constituição, tem que dizer o que é que a vitalidade da Constituição transpira naquele momento, mas ele não pode abandonar o texto constitucional, dizer esse texto constitucional é obsoleto, isso aqui eu não vou nem considerar. Eu acho que aqui o que devia ser feito é isto ou aquilo. Isso é absolutamente intolerável. Olha, eu vejo com muita preocupação. E volta um pouco àquilo que nós estávamos comentando antes do voluntarismo jurídico, a ânsia de fazer justiça, sem atentar para outros valores, especialmente para o valor da estabilidade das relações jurídicas. Eu já vi, já presenciei situações em que juízes violam contratos de concessão, dizendo que a alternativa defendida pelo Estado ou pelo poder concedente é a que mais interessa
a mais compatível com o interesse público. E aí nós caímos numa questão que é extremamente relevante de saber qual é o interesse público. O interesse público é em temporariamente pagar mais um pouco ou menos um pouco por um determinado contrato, ou o interesse público é viver num sistema jurídico de estabilidade em que os contratos valem e que as pessoas têm certeza de que, quando assinem um contrato, que esse contrato vai ser cumprido. Quando eu sou um empreendedor, quando eu sou um contratante, toda vez que eu contratar com interesse público, eu devo pôr um sobrepreço para me proteger, fazer um hedge contra as incertezas jurídicas, ou eu posso praticar o preço compatível com o mercado, tendo certeza de que não existem incertezas jurídicas e que os contratos vão ser efetivamente cumpridos. Qual é o interesse público? O interesse público é o interesse no funcionamento da legalidade. O interesse público é o funcionamento do direito como está na Constituição. O interesse público é o funcionamento do direito para que as pessoas tenham a segurança jurídica. Segurança jurídica, o que é? É a confiança na estabilidade e na previsibilidade das relações jurídicas.